Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje uma história que com certeza vocês vão gostar muito de conhecer. Só que antes de começarmos a contá-la, eu já vou pedir a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que ele chegue a mais pessoas, que o YouTube entenda que o conteúdo é bom. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. O YouTube voltou a fazer verificações, portanto é muito importante vocês deixarem o like, deixar um comentário, seguir esses passos direitinho, senão com a verificação do YouTube ele acaba retirando a inscrição de vocês do canal. Se você está aqui, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, porque assim você vai ser sempre informado quando eu postar um vídeo novo. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, nas redes sociais. Peça para essas pessoas também virem até aqui ao canal para conhecer as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1770. Hoje vamos conhecer a história de uma pessoa muito conhecida e que acredito que a maioria de vocês conheçam a história dele. Mas enfim, vamos tentar aqui trazer detalhes novos para que vocês venham a saber um pouco mais. Falaremos sobre Beethoven, que foi um compositor germânico, período de transição entre o classicismo e o romantismo. Nasceu em dezembro de 1770 na Alemanha e faleceu em 26 de março de 1827 em Viena, na Áustria. Ele é considerado um dos pilares da música ocidental, pelo incontestável desenvolvimento tanto da linguagem como do conteúdo musical demonstrado nas suas obras, permanecendo como um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos. O resumo da sua obra é liberdade, a liberdade política, a liberdade artística do indivíduo, a sua liberdade de escolha, de credo e a liberdade individual em todos os aspectos da vida. Beethoven, ele foi batizado em 17 de dezembro de 1770, mas provavelmente nasceu um dia antes, na cidade de Bonn, Reino da Prússia, que é a atual Alemanha. Sua família era de origem flamenga, cujo sobrenome significava horta de beterrabas e no qual a partícula van não indicava nobreza alguma. O avô, chamado Luís, de quem ele herdou o nome, nasceu na Bélgica em 1712 e imigrou para a Alemanha, onde foi maestro de capela do príncipe. Descendia de artistas, pintores e escultores. Era músico e foi nomeado regente da capela arquiepiscopal corte da cidade de Colônia, que hoje é a Alemanha. Foi do pai, Johann, que Beethoven recebeu suas primeiras lições de música. O objetivo era afirmá-lo como menino prodígio ao piano, dada sua habilidade musical demonstrada desde ainda muito cedo. Por essa razão, a partir dos 5 anos de idade, seu pai passou a obrigá-lo a estudar música diariamente durante muitas horas. No entanto, seu pai terminou consumido pelo álcool, pelo que a infância de Beethoven
foi muito infeliz. Sua mãe, Maria Madalena Queverick, era filha de um chefe de cozinha do príncipe da Alemanha. Casou-se 2 vezes. O primeiro marido foi Johann Ley. Eles tiveram apenas um filho, Johann Peter Anton, que nasceu e morreu em 1764. Morreu na infância. Depois da morte do marido, ela, viúva, casou-se. No total, eles tiveram 7 filhos. Maria, que nasceu em 1769, morreu poucos dias depois do nascimento. Beethoven, que nasceu em 1770 e viveu até 1827. Caspar Anton, nasceu em 1774. Nicolaus, em 1776. Ana Maria, que nasceu e morreu em 1779, Franz, nasceu em 1781 e morreu em 1783, portanto criança também, e Maria Madalena, que nasceu em 1786 e faleceu em 1787, portanto criança também. Portanto, Beethoven, ele foi o terceiro filho mais velho por parte de mãe e o segundo por parte de pai. Teve um total de 7 irmãos, 5 morreram na infância. Entre os irmãos vivos, Beethoven foi o penúltimo a morrer, 12 anos após Caspar e 21 anos antes de Nicolaus. Beethoven, ele nunca teve estudos muito aprofundados, mas sempre revelou um talento excepcional para a música. Com apenas 8 anos de idade, ele foi confiado a Christian Neff, melhor mestre de cravo da cidade de Colônia na época, que lhe deu uma formação musical sistemática, levando-o a conhecer os grandes mestres alemães da música. A carta publicada em 1780 pela mão do seu mestre afirmava que seu discípulo de 10 anos domina todo o repertório de Johann Sebastian Bach, que o apresentava como um novo Mozart. Compôs as suas primeiras peças aos 11 anos de idade, iniciando a sua carreira de compositor. Os seus progressos foram de tal forma notáveis que em 1784 já era organista assistente da Capela Eleitoral e pouco tempo depois violoncelista na Orquestra da Corte e professor, assumindo já a chefia da família devido à doença do pai, o alcoolismo. Foi nesse ano que conheceu o jovem Conde Waldstein, a quem mais tarde dedicou algumas das suas obras pela sua amizade. Esse, percebendo seu grande talento, enviou-o em 1787 para Viena a fim de estudar com Joseph Haydn. O arquiduque da Áustria, Maximiliano, subsidiou então os seus estudos. No entanto, ele teve que regressar pouco tempo depois para poder assistir à morte da sua mãe. Assistir no sentido de ajudar, de cuidar ali das necessidades da mãe e da família. A partir daí, Beethoven, com apenas 17 anos de idade, teve que lutar contra dificuldades financeiras, já que seu pai tinha perdido o emprego devido ao seu elevado grau de alcoolismo. Foi o regresso de Viena que o motivou a um curso de literatura. Foi aí que ele teve o seu primeiro contato com ideais da Revolução Francesa, o Iluminismo e com o movimento literário romântico. Em 1792, já com 21 anos de idade, mudou-se para Viena, fez algumas viagens e vai permanecer para o resto da vida. Foi imediatamente aceito como aluno por Joseph Haydn, o qual eles mantiveram contato desde a primeira vez que ele esteve na cidade. Ele procura então complementar os seus estudos e vai ter aulas com Antonio Salieri, que era maestro da capela da Catedral de Santo Estevão. Tornou-se então um pianista virtuoso, cultivando admiradores, muitos dos quais da aristocracia. Começou então a publicar suas obras. É uma coleção de 3 trios para o piano, violino e violoncelo. Afirmando uma sólida reputação como pianista, compôs suas primeiras obras-primas,
as 3 sonatas, e elas já mostravam então a sua forte personalidade. Foi em Viena que lhe surgiram os primeiros sintomas de sua grande tragédia. Foi diagnosticado por volta de 1796, aos 26 anos de idade, a congestão dos centros auditivos internos, que mais tarde o deixou surdo, o que lhe transtornou bastante o espírito, levando-o a isolar-se e a grandes depressões. Ele próprio escreveu, em 6 de outubro de 1802, palavras dele, Beethoven, a que eu passo a repetir agora. Ó homens que me tendes em conta de rancoroso, sociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer desse modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho. Sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que, de 6 anos a esta parte, vivo sujeito a triste enfermidade agravada pela ignorância dos médicos. Consultou vários médicos, inclusive o da corte de Viena. Fez curativos, usou cornetas acústicas, realizou balneoterapia, mudou de ares, mas os seus ouvidos permaneciam arrolhados. Desesperado, ele entrou em profunda crise depressiva e pensou em tirar a própria vida. Continuando a sua declaração, posso agora repetir as palavras dele. Devo viver como um exilado. Se me cerco de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia, pelo receio que descubram meu triste estado. E assim vivi esse meio ano em que passei no campo. Mas que humilhação quando ao meu lado alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero, e pouco faltou para que, por minhas próprias mãos, eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Embora tenha feito muitas tentativas para se tratar, durante os anos seguintes, a doença continuou a progredir. E aos 46 anos de idade, em 1816, ele estava praticamente surdo. Porém, ao contrário do que muitos pensam, Beethoven jamais perdeu a audição por completo, muito embora nos seus últimos anos de vida a tivesse perdido. Condições que não o impediram de acompanhar uma apresentação musical ou de perceber nuances. Ao longo dos últimos séculos, especialistas em medicina têm tentado descobrir o que causou a perda da audição de Beethoven. Alguns sugeriram doença de Paget, com base na sua autópsia. Outras possibilidades passam por otosclerose, marcada pelo crescimento ósseo no ouvido, sífilis terciária, envenenamento por metais pesados, lúpus, febre tifoide e sarcoidose. No entanto, nenhuma condição sugerida nos últimos 200 anos conseguiu explicar até então perfeitamente todos os sintomas relatados por Beethoven. Em 2020, um grupo de otorrinos da Itália encontraram uma nova pista que pôde apontar para a origem da perda auditiva de Beethoven. Pode ter sido causada por envenenamento por chumbo. Não é uma sugestão incomum, porque em 2005, uma análise das amostras do cabelo e do crânio de Beethoven mostrou que ele tinha altos níveis de chumbo no corpo. O verdadeiro gênio só foi realmente revisado com a publicação das suas óperas 7 e óperas 10, entre 1796 e 1798, a sua 4ª sonata para piano em Mi maior e as suas 5ª em Dó menor, 6ª em Fá maior e 7ª em Ré maior sonatas para piano. Em 2 de abril de 1800, a sua Sinfonia número 1 fez a sua estreia em Viena. Porém, no ano seguinte, ele confessa aos amigos que não está satisfeito com o que tinha composto até então.
e que tinha decidido seguir um novo caminho. Em 1802, escreveu o seu testamento e dirigiu aos seus irmãos vivos, Caspar e Ancal e Nicolaus. Finalmente, entre 1802 e 1804, começa a trilhar aquele novo caminho que ambiciona com a apresentação da Sinfonia 3, uma obra sem precedentes na história da música sinfônica, considerado o início do período romântico na música erudita. Os anos seguintes foram de extraordinária fertilidade criativa e viram surgir numerosas obras-primas. Beethoven ainda escreveu uma abertura, música destinada a ilustrar uma peça teatral, uma tragédia em 5 atos de Goethe. E o próprio conta desse encontro que ele teve com Beethoven. Uma criatura completamente indomável. Depois de 1812, a surdez progressiva, aliada à perda das esperanças matrimoniais e problemas com a custódia do sobrinho, levaram-no a uma crise criativa, que faria com que durasse esses anos e que ele escrevesse poucas obras importantes. Porém, mesmo assim, nesse espaço de tempo, ele escreve a Sinfonia número 7 em Lá maior, ópera 92, e a Sinfonia número 8 em Fá maior, e o quarteto em Fá menor. A partir de 1818, Beethoven, aparentemente recuperado, passou a compor mais lentamente, mas com um vigor renovado. E é aí que vão surgir suas maiores obras, a Sonata número 29, Ópera 106, Sonata número 30 em Mi maior e outras tão famosas quanto essas. A culminância desses anos foi a Sinfonia número 9 em Ré menor, Ópera 125, para muitos a sua obra-prima. Pela primeira vez é inserido um coral no movimento de uma sinfonia. O texto é uma adaptação do poema de Friedrich Schiller, Ode à Alegria, feita pelo próprio Beethoven. Alegria bebem todos os seres no seio da natureza. Todos os bons, todos os maus, seguem seu rastro de rosas. Ela nos deu beijos e vinho e um amigo leal até a morte. Deu força para a vida aos mais humildes e ao querubim que se ergue diante de Deus. Parte do verso da Ode à Alegria. A obra de Beethoven refletiu em um avivamento cultural. Existiu uma nova fé e Beethoven era o seu profeta. Não foi por acidente que, aproximadamente na mesma época, as novas casas de espetáculo recebiam fachadas parecidas com as dos templos, exaltando assim o status moral e cultural da sinfonia e da música de câmara. Os anos finais de Beethoven foram dedicados quase que exclusivamente à composição de quartetos para cordas. Foi nesse período que ele produziu algumas de suas mais profundas e visionárias obras. 1816 até 1827, o ano de sua morte, ele ainda conseguiu compor cerca de 44 obras musicais. Sua influência na história da música foi imensa. Ao morrer, em 26 de março de 1827, estava trabalhando numa nova sinfonia. Ao contrário de Mozart, que foi enterrado anonimamente em uma vala comum, isso era costume na época, 20.000 cidadãos vienenses enfileiraram-se nas ruas para o funeral de Beethoven em 29 de março de 1827. Franz Schubert, que morreu no ano seguinte e foi enterrado ao lado de Beethoven, foi um dos portadores da tocha. Depois de uma missa na Igreja da Santíssima Trindade, Beethoven foi enterrado no cemitério a noroeste de Viena. Seus restos mortais foram exumados para estudo em 1862, sendo transferido em 1888 para o cemitério central de Viena. Há muita controvérsia sobre a causa da morte de Beethoven. Foram citados como causas mortes
cirrose alcoólica, sífilis, hepatite infecciosa, envenenamento, sarcoidose e doença de Whipple. Amigos e visitantes, antes e após a sua morte, haviam cortado cachos de seus cabelos, alguns dos quais foram preservados e submetidos a análises adicionais, assim como fragmentos do crânio que foram removidos durante a exumação em 1862. Algumas dessas análises têm levado a afirmações controversas de que Beethoven foi acidentalmente levado à morte por envenenamento devido a doses excessivas de chumbo, à base de tratamentos administrados sob as instruções do seu médico. Entre as suas obras estão 9 sinfonias, e entre elas a nona, sua última sinfonia e a que mais se consagrou no mundo inteiro. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais, resumidamente, é claro, sobre a vida desse gênio, né? Desse gênio da música. Ela teve uma vida tão difícil, né? Desde a infância, uma vida conturbada de saúde. Ficou praticamente surdo. Tinha uma frustração muito grande por não ter, né, se casado, constituído sua família, mas mesmo assim não deixou de ser o que ele realmente era, um gênio da música, tanto que ele entrou para a história da maneira que entrou. Suas obras estão aí, encantando gerações e gerações, e provavelmente continuará nas futuras gerações, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!